Capítulo 2. Exposição Rio de Imagens. Estamos no terceiro andar do pavilhão de exposições. Estamos sentados sobre um banco de madeira, certo? A superfície do banco é formada por pequenos quadrados escavados na madeira, certo? Perto de nós está a entrada da exposição. Não há objetos para se tocar, mas há sons para se ouvir e muito para se imaginar. Vamos começar? O nome desta exposição é Rio de Imagens. Rio de Imagens? O que isso quer dizer? Faixa 3. A segunda sala. A segunda sala parece maior, mais profunda. É clara e está cheia de quadros pendurados nas paredes. São pinturas que mostram como era o Rio de Janeiro no século XIX. As pinturas foram feitas por diversos artistas, todas com um tema em comum: a paisagem do Rio de Janeiro. As pessoas que visitam o museu conversam muito nesta sala. Olham para os quadros e reconhecem a paisagem. Reconhecem os lugares retratados, imaginam onde estava o pintor quando fez o quadro. Muitos sorriem, há um clima de felicidade em ver sua própria cidade retratada de tantas maneiras. Quando você estiver caminhando pela exposição, vale a pena prestar atenção nos visitantes conversando. No centro da sala há uma grande mesa-balcão com leques. Os leques estão abertos e são pintados com imagens do rio. Perto da mesa, sobre uma base de madeira, há outra maleta aberta. As imagens, além de mostrarem ruas do Rio de hoje, mostram uma pessoa carregando uma mala. A maleta deixa os visitantes intrigados. Maracanã. Vamos ver onde ele vai largar a mala. Vai deixar tudo São Cristóvão. Pô, andar isso dele para largar a mala? Não, ele levou a mala. Levou? Olha lá, levou a mala. Olha lá vai ele com a mala. Lá vai ele, mas ele ainda tá com a mala. Vai deixar ele vai aí. sentar ali e vai deixar a mala. Olha lá, já pegaram a mala. Há um texto na parede. Ele nos conta que, a partir de 1808, com a chegada da corte portuguesa, o Rio de Janeiro se tornou o porto de entrada para missões diplomáticas, artísticas e científicas que buscavam explorar o território brasileiro. A cidade atraiu numerosos artistas que, impregnados pelo espírito romântico da época, atravessavam o Atlântico em busca de novas paisagens e culturas exóticas. Por sua inigualável situação geográfica e natureza exuberante, o Rio de Janeiro exerceu um fascínio especial sobre os pintores, gravadores, fotógrafos e desenhistas dos mais variados gêneros. Foi produzido durante todo o século XIX um número incalculável de imagens da cidade e dos seus arredores. Faixa 4. Fazendo a coleção. No canto esquerdo desta sala, abre-se uma pequena salinha. Não podemos entrar porque há uma vitrine e balcão na entrada, mas podemos enxergar o que há na salinha. Miniaturas de esculturas, pequenas imagens de santos, objetos de cerâmica, móveis, objetos de candomblé, livros, quadros, mapas. Na vitrine do balcão vemos uma boneca Barbie e o seu parceiro, o boneco Ken, estão morenos com roupas de Rio de Janeiro. Até numa boneca Barbie a imagem do Rio já foi parar. Esta pequena sala é como uma frase entre parênteses.
o museu quer nos comunicar que seu foco de interesse não se reduz apenas às obras de arte. Pelo contrário, mesmo os objetos comuns do cotidiano, as revistas, o mobiliário, também refletem a cidade, compõem a cultura visual carioca. O mar se interessa por elas também. Vamos para a próxima sala. Faixa 5, entramos na sala dos panoramas. No início do século XIX, não havia máquinas fotográficas. Muitos viajantes levavam suas aquarelas para registrar os lugares por onde viajavam. Henry Chamberlain, por exemplo, era oficial da Marinha Inglesa. Fez diversos panoramas da Baía da Guanabara, vistas tomadas do mar. Escreveu um livro de viagens e produziu gravuras para ilustrar. É a percepção de um militar. O mar aparece calmo, entre morros. A arquitetura das construções é apenas esboçada. A calma só é contrariada nos textos, em que ele aponta os melhores lugares para se instalar canhões. Os panoramas eram uma mania na Europa. Imagine um lugar redondo, amplo, onde as pessoas pagavam ingressos para entrar, e lá dentro uma ilustração em 360 graus de como era um outro lugar do mundo. Uma das gravuras presentes aqui na exposição de Félix Tonnet foi de fato transformada numa dessas rotundas e fez grande sucesso na Europa. Faixa 6, o panorama de Marie. Vamos descrever um outro panorama. É curioso. É um desenho bem comprido. Precisamos dar uns 6 passos para percorrê-lo inteiro. Foi feito em folhas separadas e depois coladas lado a lado. Foi feito em 1835, no alto do Morro de Santa Teresa. No primeiro plano, pintadas com aquarela, há uma série de árvores e plantas. 3 palmeiras, um mamoeiro, uma araucária e um pé de jaca. E no segundo plano, o desenho mostra lá embaixo a cidade do Rio de Janeiro, desenhada a lápis. Esta aquarela-desenho foi feita por Benjamin Marie. Quer saber quem era ele? Foi o primeiro embaixador belga no Brasil. A Bélgica havia se tornado independente e em 1834 envia o seu primeiro diplomata ao Brasil. No ano seguinte, Marie fez este desenho. Além de diplomata, Marie era artista amador. Fez desenhos como esse em todos os países em que foi embaixador. Assim como muitos outros viajantes que passaram pelo Rio de Janeiro, Marie se dedicou a desenhar vistas da cidade. Com o tempo, certas vistas foram sendo escolhidas como símbolos da cidade. E foram muitas vezes desenhadas e pintadas. Depois de Paris, o Rio foi a cidade mais retratada do mundo. Do alto dos seus morros, nasceu um verdadeiro rio de imagens. Faixa 7. Mapas. Logo em seguida aos panoramas, encontramos os mapas. Há mapas muito antigos, em perfeito estado, que estavam com a Marinha Brasileira. Ouça o que diz o texto de parede. Cartografia. A cartografia constitui-se na mais antiga forma pela qual os europeus buscaram representar a natureza brasileira. São inúmeros os mapas produzidos. A Baía da Guanabara, a cidade, as fortificações de defesa, o canal navegável desde a entrada da Barra até o porto, a topografia, os rios, os caminhos para o interior. Os mapas mostram também a evolução urbana, o crescimento de bairros e arrabaldes e as muitas transformações ocorridas ao longo dos séculos. Repare, o museu coloca lado a lado pinturas, aquarelas, desenhos, mapas, todos voltados para o mesmo fim, representar a natureza brasileira.
não apenas como ela era originalmente, mas também como foi se modificando pela mão do homem. Faixa 8. Outras 3 maletas. Mais uma vez, encontramos maletas abertas em nosso caminho. Estamos num hall. Aqui é a passagem entre uma sala e outra. Há 3 maletas. Em cada uma pequena tela de vídeo. Mostram também imagens da cidade. O conjunto das maletas constitui uma obra chamada Calendário. Os autores são Maurício Dias e Walter Hidweg. Conversamos com o Maurício por Skype. A nossa intenção quando a gente começou esse trabalho, foi de criar percursos na cidade como se fossem desenhos coletivos. Só que os desenhos eram os percursos. Era a pessoa que pegava uma maleta, atravessava um pedaço da cidade e a deixava num outro pedaço, num outro lugar. E a partir dali uma outra pessoa ia continuar esse desenho, esse traço, esse percurso, indo para outro lugar. A gente gravou uma mala por mês. São 12 malas, uma para cada mês. A gente vê claramente as estações. A gente vê quando é o Natal, porque você vê a mala passar pela árvore de Natal da Lagoa, você vê ela passar pela praia no dia 31 de dezembro, porque ela acaba num despacho na praia. Você vê quando é carnaval, que é a mala de fevereiro, porque a mala sai de um bloco em Santa Teresa para acabar no cordão do Bola Preta. As malas, elas se encaixam muito bem ali nessa exposição, porque elas são uma declaração de amor à cidade, é um calendário da cidade. Faixa 9. A Avenida Central. Entramos na sala como quem entra numa nova época. À esquerda, há uma série de vitrines, pequenos quadros, pequenas telas de vídeo. Do lado direito, há uma projeção enorme. A parede da direita é longa, tem uns 10 ou 12 passos de comprimento. Sobre ela, projeta-se uma imagem única, enorme, em movimento, como se estivéssemos num bonde andando paralelo à calçada, olhando para os edifícios da avenida. Os edifícios que vemos nas imagens são grandes, parecidos com esse em que estamos, o pavilhão de exposições. Janelas com adornos em volta, portas enormes, uma arquitetura eclética misturando elementos clássicos de várias origens. É assim o Teatro Municipal, a Escola de Belas Artes, a Biblioteca Nacional, todos na mesma Avenida Central. A Avenida Central chama-se hoje Avenida Rio Branco. Talvez você tenha caminhado por ela para chegar ao museu, sem pensar que o surgimento dessa avenida fez parte de um enorme esforço consciente de modificação da cidade. A ideia das grandes avenidas, tendo como modelo Paris, chegou ao Brasil no início do século XX. Certos hábitos da cidade, como os cursos, os desfiles de carnaval, se instalaram justamente nessas grandes avenidas, como se elas fossem palcos para a apresentação dos eventos da cidade. Carlos Martins, curador. Eu acho que a Avenida Central foi toda feita assim, porque realmente era uma intenção de se fazer um grande teatro. Era uma grande representação para mostrar como tinha um palco, tinha o Rio de Janeiro para receber e para mostrar ao mundo que tinha uma avenida para e passo a qualquer boulevard que o Haussmann tinha feito décadas antes em Paris. Não tem dúvida que o modelo era Paris, isso não há dúvida nenhuma. Teatro Municipal é explícito. Imagine, o Rio de Janeiro iniciou o século XX em obras, rasgando avenidas, construindo edifícios imponentes. O Rio queria mostrar ao mundo que era uma cidade moderna, como Paris, Londres ou Nova York.
Em 1908, a cidade comemorou 100 anos da abertura dos portos, renovando o convite para que o mundo viesse visitá-la. Era a época de ouro dos cartões postais. Foram feitos milhares de objetos com paisagens do Rio. Aqui na exposição encontramos alguns. São caixinhas de madeira com pão de açúcar, feito em machetaria, vasos com a mesma paisagem pintada no vidro ou desenhados com areia, pratos com fotografias, cartões postais. No centro da sala, encontramos uma cabeça, em escala reduzida, do Cristo Redentor. Foi usada como modelo. O Cristo é um dos principais símbolos da cidade. Fincado no Morro do Corcovado, o Cristo Redentor é uma escultura enorme que tem a cabeça levemente inclinada para baixo, como se olhasse para a cidade, e tem os braços abertos, num gesto de abraço à cidade. E essa cabeça ela tem importância, Paulo Herkenhoff, porque ela é o início da formulação de uma imagem mais sintética do Cristo. As reformas da cidade no início do século XX foram empreendidas pelo prefeito Pereira Passos. Paulo Herkenhoff comenta. Temos Pereira Passos, e aí, de novo, num processo de modernização e de violência, porque é o famoso Rio Bota Abaixo, né? A construção da Avenida Rio Branco implicou num redesenho urbanístico e na remoção de muitas pessoas que viviam cortiços, pequenas construções no centro da cidade, e 15 anos depois a derrubada do Morro do Castelo, que de novo destrói monumentos importantes e desloca a população de baixa renda. Esse processo, no entanto, foi considerado por Le Corbusier como um milagre urbanístico. O Rio de Janeiro é uma cidade, como se sabe, imprensada entre a montanha e o mar, e que, no entanto, sempre adotou soluções urbanísticas muito especiais. Nesse sentido, é a grande cidade brasileira da engenharia. Se considerarmos o que foi a remoção dos morros, Morro do Castelo, Morro de Santo Antônio, os túneis, o redesenho da praia, os aterros, o aterro do Flamengo, o aterro de Copacabana, enfim, é uma cidade que usa extensivamente a engenharia no seu redesenho. Por isso o Rio foi tombado pela Unesco. Foi o primeiro sítio no mundo a ser tombado como paisagem cultural, ou seja, uma paisagem construída pelo homem. Faixa 10. Algumas obras. Logo atrás da cabeça do Cristo, encontramos um conjunto de obras de extrema beleza. A primeira que nos chama atenção é justamente uma pintura chamada Cartão Postal, de Tarsila do Amaral. O quadro mostra uma árvore com frutas enormes como jacas, um macaco que tem nas costas um macaquinho, plantas grandes, alguns cactos, tudo retratado com formas arredondadas, o pão de açúcar, as águas da Baía da Guanabara, umas casinhas e duas enormes palmeiras imperiais. A pintora Tarsila brinca com a ideia do cartão postal. Usa elementos típicos, mas cria uma imagem muito particular. A pintura foi feita em 1929. Ao lado dessa pintura, Cartão Postal, há uma série de obras muito bonitas. São gravuras de Ismael Neri, de Guilde, desenhos de Cavalcante. São pinturas e desenhos feitos entre 1910 e 1930. Mostram que a modernidade, pretendida com as reformas arquitetônicas, também penetrava nas artes plásticas. Faixa 11. Uma pintura de Milton da Costa. Há uma pintura aqui que vale a pena mencionar. Foi feita em 1938 por Milton da Costa. Chama-se Campo de Santana. A pintura nos mostra pessoas passando por uma rua onde há uma espécie de arco, um pórtico. São duas colunas laterais que sustentam um arco de metal com um brasão em cima. É alto, tem uns 5 metros de altura. As pessoas passam por baixo dele. É uma pintura muito bem feita.
o artista nos mostra um local real da cidade, com suas pessoas, suas construções, sua luz. Os visitantes do museu tentam reconhecer o lugar. É virada para a Rua da Alfândega, né? Essa entrada. É muita diferença. E tinha casa lá dentro do Campo de Santana? Lá fora já é a Rua da Alfândega. É a Igreja de São Jorge lá. Este artista, Milton da Costa, aparecerá também num outro andar deste museu, mas com um tipo de pintura muito diferente. Vamos poder constatar como podem ser radicais as transformações no mundo da arte. Faixa 12. Contemporâneos. Estamos aqui na penúltima sala desta exposição. Há algumas obras contemporâneas. Algumas são engraçadas. Numa das paredes há uma obra assim, pendurada meio no alto há uma fotografia. É grande, tem uns 4 palmos de altura por uns 6 de largura. Abaixo dela há um monitor de TV, quase do mesmo tamanho. A foto, em cima, mostra uma vista espetacular. Estamos no alto do morro, no centro da foto está o Pão de Açúcar. Não vemos a pedra de frente, como veem aqueles que chegam pelo mar. Estamos dentro da Baía da Guanabara, no alto de um morro, e podemos ver as costas da pedra e a entrada da baía. No espaço entre nós e o Pão de Açúcar está a enseada do Botafogo. Há muitos prédios e centenas de pontinhos brancos na água, que são barcos ancorados, que se tornam pontinhos por causa da enorme distância que estão de nós. Atrás do Pão de Açúcar, para além da entrada da baía, ainda mais longe, vemos a linha do horizonte e o céu sem fim. Sobre esta paisagem deslumbrante, há uma frase escrita com letras grandes, como se fosse um cartaz colado sobre a foto. A frase diz: "Eu só vendo à vista." A frase nos cutuca: "Eu só vendo à vista." No monitor, abaixo da foto, há uma imagem de vídeo feita exatamente do mesmo ponto, mas talvez em outra época, em outro horário, com outra luz. Uma imagem de vídeo que está parada. Sobre a imagem, entra lateralmente várias vezes um cartaz com a mesma frase: "Eu só vendo à vista." À sua maneira, a obra brinca com a ideia do cartão postal e com a comercialização de imagens. Brinca também com as anedotas dos vigaristas enganadores que tentam vender o Pão de Açúcar. Nosso artista aqui não vende a terra nem a pedra, só vende a vista. O artista é Marcos Chaves. Faixa 13. Já estava assim. Há uma outra obra que brinca com a ironia do objeto e seu título. Chama-se Já Estava Assim Quando Cheguei. Foi feita por Carlito Carvalhosa. É uma escultura, tem a forma do Pão de Açúcar, com uns 3 palmos de altura. É atravessada por 2 tarugos finos de madeira. A obra está apoiada numa base que sobe do chão até a altura do nosso joelho. Sobre a base, o Pão de Açúcar está de cabeça para baixo, apoiado nos tarugos de madeira. A imponente pedra símbolo da cidade aparece menor e de cabeça para baixo. Qual o sentido dessa inversão? Conversamos com Carlito Carvalhosa. Já Estava Assim Quando Cheguei é um trabalho que tem 2 versões. Uma é um múltiplo, que é o que está sendo exposto no Museu de Arte do Rio, e a outra é uma versão muito maior, que tinha 6 metros de altura, que foi exposta no Museu de Arte Moderna do Rio. A versão maior, ela era uma peça que tinha um formato Pão de Açúcar, feita em gesso, pendurada no centro do espaço monumental do museu, que fica ao lado do próprio Pão de Açúcar, da montanha mesmo, né? Eu comprei uns 2 ou 3 cartões postais e a gente fez lá na Zona Norte do Rio essa peça gigantesca apenas de memória, olhando ali os cartões postais, meio... Então ela é uma peça muito imperfeita e eu acho que isso contribui muito para o interesse do trabalho. Eu achei que podia ser interessante fazer uns múltiplos, fazer uma série de pequenas
pão de açúcar que fosse como souvenirs que você pudesse espalhar pelos lugares. Esse trabalho menor é o que está no Museu de Arte do Rio. Aquilo que é reconhecível, o trabalho trata dessa, por isso que tem esse nome, já estava assim quando eu cheguei, né? Aquilo que é reconhecível, você só vê aquilo que você conhece, aquilo que você dá nome, aquilo que você traz para si, né? O trabalho trata dessa dissociação entre a coisa e a maneira como a gente entende ela ou dá nome a ela e passa a se referir a ela. Sem o termo, sem o nome, sem as pessoas, aquilo lá seria só uma pedra que estava lá e pronto, né? Faixa 14, uma foto de Cláudia Jaguaribe. Há ainda uma outra obra, uma foto, que merece destaque. É muito impressionante pelo tema e pela técnica. Vamos descrever a foto. Imagine um retângulo em pé, uns 5 palmos de largura por uns 10 palmos de altura. Na base da foto, uma criança está prestes a entrar numa caixa d'água como se fosse uma piscina. Atrás dela, vemos o morro completamente coberto por casas e barracos. Estamos numa favela. A caixa d'água e a menina estão numa laje. Acima da laje, o morro continua a subir. Vamos subindo pela foto, vendo o morro completamente coberto de casas, a maioria de tijolo aparente, quase nenhuma árvore ou mata. Vamos subindo pela foto, vendo casas e casas, até que perto do topo, mostrando o horizonte distante, há o pico do morro 2 Irmãos. Ao longe, outras montanhas e mais ao longe, uma nesga do céu com nuvens. A foto cobre uma área enorme, mas todos os detalhes, sejam eles próximos ou distantes, estão completamente em foco. Em geral, numa foto que mostra uma grande extensão, um certo trecho está nítido, mas os trechos ao seu redor vão perdendo a nitidez. Nesta foto isso não acontece. Na verdade, a foto é uma colagem digital. Os trechos foram fotografados e depois colados digitalmente. Não é muito diferente daquele panorama de Marie que vimos atrás. O panorama aqui é vertical. Além da técnica, há o aspecto do conteúdo. A fotógrafa não escolheu representar a cidade pela paisagem natural, como os panoramas do século XIX faziam. Sua foto mostra a cidade vista dos morros ocupados por favelas. Seu olhar enfatiza uma paisagem construída pelas pessoas, que com as reformas urbanas do final do século XIX começaram a ocupar os morros e as encostas da cidade com suas moradias. A imagem construída pela artista não nos remete a uma paisagem estática, natural, mas sim a uma paisagem histórica, social e cultural. Vamos para a última etapa dessa exposição. Vamos para a última sala. Faixa 15. Réveillon. A exposição chega na última sala e nos surpreende. Imagine. É uma sala não muito grande. A parede da frente tem uns 4 passos de largura. As paredes laterais são um pouco menores. Sobre todas as paredes são projetadas imagens de um filme. Há sons interessantes para se ouvir. É uma sala simbólica. Ouça os sons. O que lhe parece? O filme é curto. Se repete sem parar. As imagens mostram momentos de um réveillon na praia de Copacabana. Imagens da preparação, da noite e do dia seguinte. No início, vemos flores e oferendas. Não há pessoas, multidões ou coisas assim, pois não é uma reportagem nem um documentário sobre a virada do ano. Por algum tempo, ouvimos o som dos fogos de artifício estourando, e na imagem, pequenas bolinhas multicoloridas explodem em sincronia com o som.
bolas coloridas que se formam por conta das luzes dos fogos de artifício. Depois dos fogos, as imagens mostram os vestígios da festa, o trabalho dos garis na manhã seguinte, os pombos que pousam e reviram o que sobrou da festa, restos de comida, vestígios do Réveillon e o som do mar. E assim termina a exposição Rio de Imagens. Vamos nos preparar para seguir adiante? Faixa 16, para seguir adiante. Esta faixa encerra o capítulo 2, Rio de Imagens. Para seguir adiante, chame o monitor do museu. Com ele, você caminhará pela exposição Rio de Imagens que acabamos de ouvir. Depois, o monitor do museu levará você até o andar de baixo. Haverá um banco para você se sentar. Chegando lá, aperte o número 3.